Olá, tudo bem? Essa videoaula de hoje nós vamos demonstrar para vocês como calcular o preço de venda. Então eu venho aqui no módulo financeiro, escolho a opção movimentação, ficha financeira. Clico aqui, vale salientar que só vai ter permissão o usuário que tiver permissão na senha, né? Se a senha estiver validada. Então eu clico aqui em novo, escolho a referência, vou digitar aqui uma referência. Pronto. Agora eu vou importar nessa área de cá, nessa Flex Grid, eu vou selecionar todos os insumos que eu preciso para confeccionar esse conjunto Baby Guitarra. Para que eu não tenha um trabalho de digitação, eu posso importar esses dados da ficha técnica. Então eu clico aqui em importar a ficha técnica, digito a referência e escolho aqui limpar a lista de insumos anteriores, importar insumos da ficha técnica, importar valores de serviços. Esses valores são os valores de serigrafia, bordado, facção. Importar também o tempo da peça. Confirmar. Pronto. Aqui ele importou todos os insumos cadastrados anteriormente na minha ficha técnica. Ok? Então aqui está os insumos, as quantidades necessárias, os valores e aqui o total que eu vou gastar com esses materiais, que é R$10,689. Aqui o valor do minuto da peça. Aí o tempo aqui a gente consegue perceber que não foi calculado, né? Então consta zero, o tempo do minuto e a fração de minuto, é porque não foram calculados, ok? Pronto, nessa primeira aba nós temos o custo de materiais, que é o quanto que eu vou gastar com a minha matéria-prima, tecidos, aviamentos, etiquetas, botões, etc. Agora eu vou para outra aba, que é essa aba de cálculo de preço. Clico aqui. E aqui ele já me mostra algumas coisas que eu já importei. Lembra que naquela importação nós pedimos para importar os valores de serviços? Então aqui importou o valor de serviço do bordado, ok? Que aqui eu posso até colocar o tipo de bordado. Vou digitar aqui, vou botar aqui um bordado de teste. Bordado de teste, ok? A serigrafia, eu vou dizer que vai ser a massa, aliás, essa serigrafia aqui, ou a lavagem ou a serigrafia, vou dizer que vai ser simplesmente amaciado. Na verdade não tem silk, vai ser só a lavanderia que vai ser somente amaciado o tecido. Então de bordado ou rebordado eu vou gastar 30 centavos. Em lavagem ou serigrafia, no caso aqui amaciado, eu vou gastar R$2. E a mão de obra terceirizada, que é a facção, em algumas regiões chamam isso aqui de oficina. Então eu vou gastar R$2,23. E esse outro aqui que está como zero, seria caso eu queira acrescentar um outro custo que não está mencionado nessa ficha financeira. Alguma coisa que eu queira adicionar. Ok? Pronto. Então aqui, essa somatória desses gastos faz um total de R$4,53. É o que nós chamamos de custo de variável de fabricação. Custo variável de fabricação. Ok? Pronto. Agora, nessa outra área, nós temos o que? Nós temos o custo fixo. Esse custo fixo, aqui, de 25,09, eu vou explicar o que é. Nós temos o coeficiente administrativo da empresa, que é esse botão aqui. Aqui eu calculo o coeficiente administrativo. O que é esse coeficiente administrativo? É a somatória de todas as minhas despesas, entre despesa de pessoal e despesas administrativas, dividido pelo meu faturamento. Com isso, eu vou achar um coeficiente que nesse caso está avaliado em R$25,09. Ou seja, de tudo o que eu vendo, 25% é para custear minhas despesas, entre pessoal e despesas administrativas. Ok? Tenho aqui também o que eu gasto com marketing e publicidade.
Eu vou colocar aqui 3%. Então, aqui o meu percentual de lucro. Quanto que eu quero ganhar de lucro? Eu vou estabelecer aqui 20%. Ok? Aqui eu vou definir os percentuais da minha despesa operacional de venda. Só voltando aqui ainda mais um pouquinho, olha só. Eu tenho aqui o custo fixo, ok? Que é esse coeficiente administrativo aqui. Eu tenho o marketing de publicidade, que é 3%. Aqui eu tenho um total de insumos, que é R$ 10,689, que é referente a esse valor aqui, que é a somatória de todos os meus insumos, ok? Pronto, eu tenho um custo total de fabricação. Esse custo total de fabricação é a somatória do total de insumos mais o meu custo variável de fabricação. Isso é o quanto que eu vou gastar para produzir essa peça. Então, de materiais eu gasto R$ 10,689 e gasto, entre outros gastos, R$ 4,53, fazendo custo de fabricação de R$ 15,22. Como eu defini que eu quero um lucro de 20%, ele vai me dar uma margem de contribuição igual a 48,09. A margem de contribuição, esta aqui é a fórmula aqui do lado, é o custo fixo, que é esses 25,09, mais marketing e publicidade, que é 3%, mais percentual de lucro, 20%, fazendo assim um total de 48,09%. Agora o meu despesa operacional de venda, ou seja, eu já achei quanto que eu vou gastar para produzir. Agora eu vou achar quanto eu vou gastar para vender. Então, de comissão, eu vou simular 10%, seria o do representante. Imposto, eu vou dizer que eu vou gastar 3% de imposto federal. Despesa de entrega ou taxa de entrega, eu vou dizer que é 1,5%. Financeiro, o risco... o financeiro seria custódia de cheque, desconto duplicado, antecipação de cartão. Eu vou simular um valor de 1,7%. E riscos e perdas seria o percentual da minha inadimplência. Eu vou dizer que é 1%. Então, olha só. Eu disse que para produzir eu gasto R$ 15,22. Mas quando eu vendo, eu gasto R$ 7,56. Ok? Bom, isso, com esses números, com esses dados, o sistema me propôs um valor de venda de R$ 43,85, que me dá uma margem de 19,95%. Aqui a gente vê que houve uma variação de arredondamento. Eu pedi 20 de lucro e ele está me retornando 19,95, que me dá um valor real, um valor absoluto de R$ 8,75. Ok? Agora deixe-me explicar alguns dados aqui acerca desses valores. Olha só, nós temos aqui o custo contábil mais custo fixo, que é R$ 19,50. O que é isso? Esse custo contábil mais custo fixo, ele é a somatória do meu custo industrial, que é esse custo de fabricação aqui, 15,22, mais os percentuais de venda, que é 25,09, mais 3%. Ou seja, se eu pegar 15,22 e adicionar esses 28% aqui, ele vai me retornar um valor de 19,50. Ok? E o meu custo total? Meu custo total é meu custo de fabricação, que é os 15,22, mais a minha despesa operacional de venda, ou seja, é quanto eu gasto para produzir, mais quanto eu gasto para vender, adicionado com os 28%, que é o meu custo fixo, calculado em cima desse valor proposto. Ou seja, se você pegar 43,85, que é o que ele está me propondo, calcular 28%, ele vai me retornar um valor de R$ 12,32. Então, quando eu pego 15,22 mais 7,56 e adiciono com 12,32, vai me dar um total de R$ 35,10. Ou seja, esse é o meu custo total da peça. Então, como você pode ver, de materiais eu gasto R$ 10, mas o meu custo de fato não é só de materiais.
Você veja que é quase o triplo o meu custo total, que é 35, né? Porque aqui está toda minha despesa de venda, mais despesas variáveis, mais meu custo fixo, que é minhas despesas administrativas e de pessoal, ok? Eu queria agora só demonstrar como chegar nesse coeficiente administrativo. Vocês podem observar que aqui, esse coeficiente administrativo, ele está desabilitado. Eu vou habilitá-lo para que nós possamos demonstrar como calcular esse coeficiente administrativo. Mas antes, deixe-me explicar uma coisa. Aqui é o que o sistema está me propondo, 43,85. Só que, como vocês sabem, o sistema ele dispõe de 10 tabelas de preço, como vocês podem ver aqui, tabela 1, 2, 3, 4, até a tabela 10. O sistema está me propondo, com as informações que eu pedi, 43,85. Suponhamos que eu queira ver o meu ponto de equilíbrio, para que eu não tenha nem lucro, mas também não tenha prejuízo. Então, basta informar aqui que o meu lucro vai ser 0. Olha só o que acontece. Se eu optar por lucro 0, ele vai me retornar o custo total de 27,81. E é justamente o que ele está me propondo. Eu tenho aqui uma variação de 1 centavo que refere-se aqui a arredondamento, né, de taxas. Então, o meu preço de venda vai ser justamente o meu custo total. Ou seja, eu não tenho um ganho, mas também eu não tenho um prejuízo, porque aqui está incluído minhas despesas fixas. Vou voltar aqui o lucro de 20%, para que ele possa me calcular o meu valor proposto. Bom, com o meu valor proposto de R$ 43,85, eu posso vir aqui na tabela 1 e já definir minha tabela. Ok? Então eu vou dizer que a minha tabela 1, ele me propôs aqui 43,85. Vamos supor que isso aqui está um pouco fora de mercado. Ou eu vou... Não, está muito baixo. Então eu vou arbitrar aqui 42,90. Então ele já recalculou minha despesa operacional em cima do que eu informei e está me retornando aqui agora o meu lucro. Ok? Então o que ele me propôs foi 43,85. Mas na minha tabela 1 eu vou definir que é 42,90. Então ele recalcula todas as minhas despesas e os meus lucros com base naquilo que eu informei. Dessa forma, eu posso calcular para cada tabela em questão. Tabela 1, 42,90, tabela 2, eu vou dizer que é varejo. Então varejo vai ser 85,30. Então observa que na tabela 1, minha despesa operacional é 7,38. Na tabela 2, que é a minha tabela de varejo, como o preço é bem mais elevado, minha despesa operacional subiu para R$ 14,67. Ok? Dessa forma eu posso calcular todas as tabelas de preço fazendo simulações. Quando eu clicar em gravar, o que vai acontecer? O sistema vai tanto cadastrar a ficha financeira, como vai atualizar minhas tabelas de preço no meu cadastro de produto, criando essas tabelas que eu defini. Ok? Então eu vou gravar aqui. Confirma a ficha financeira? Sim. Confirma valores na tabela de preço, que é justamente para que eu possa atualizar esses preços aqui. Eu vou confirmar, vou dizer que sim. Pronto, tem certeza que deseja atualizar a tabela de preço? Sim. Deseja imprimir a ficha agora? Não, eu não quero imprimir minha ficha. Clique em não. Pronto, agora o meu coeficiente está habilitado. O que eu vou fazer? Eu vou demonstrar como calcular esse coeficiente. Clico aqui e aí eu vou colocar um período. O correto aqui seria eu colocar um período de 12 meses, porque como nós temos uma sazonalidade nesse segmento de vestuário, então quanto maior o período, mais fiel vai ser meu coeficiente administrativo. Então eu vou simular o ano de 2010, não, o ano de 2011, 1 de janeiro de 2011 a 31 de 12 de 2011. Eu vou clicar em calcular. O que o sistema está fazendo? Bom, despesa administrativa de pessoal. De acordo com esse banco de teste que nós estamos fazendo a demonstração, nós tivemos uma despesa administrativa de pessoal de R$ 3.490 reais, 111, na verdade, R$ 3.490, 111 reais e 77 centavos. Essa é a nossa despesa desse período, que é o ano de 2011. Com marketing e publicidade, foram gastos R$ 618.159 reais, que dá um fator de 6,76.
E totalizando o faturamento da empresa, ele girou em torno de R$ 9.146.516. Ok? Bom, se eu tenho esse faturamento e tenho essas despesas, o que ocorre? Meu custo fixo, que é o coeficiente administrativo, nesse caso ele está apontando em 38,16%. Ok? E o valor do minuto da fábrica, que tem alguns consultores que gostam de fazer o cálculo do preço de venda, não em cima do coeficiente administrativo, mas em cima do valor do minuto da fábrica. Ou seja, quanto é que vale cada minuto da minha fábrica. Claro que esse custo vai depender do tipo de despesa que nós temos, do tipo de estrutura que nós temos na empresa. Então, nesse caso, o valor do minuto, baseado nesses valores, está estimado em R$ 5,56. Olha só a fórmula. Para eu chegar a esse número, eu pego o número de funcionários que eu tenho cadastrado. No exemplo aqui eu tenho 54 funcionários cadastrados. Aí pego despesa administrativa mais despesa com pessoal, que é esses valores aqui, dividido pelo número de funcionários, que é 54, vezes 22, que são os 22 dias úteis do mês, vezes 528 minutos. Com esse cálculo, nessa fórmula aqui, eu vou achar os R$ 5,56, que é quanto vale o minuto da minha fábrica. Ok? Então, você pode calcular o preço de venda com base no coeficiente administrativo, nesse caso é 38%, e pelo minuto da fábrica, que nesse caso é 5,56 centavos. Eu vou fechar, eu posso gravar e posso fechar. Eu posso também ter uma lista de contas. Você pode pensar, puxa, mas que contas são essas? Despesa administrativa de pessoal que deu um valor tão alto. Eu posso clicar aqui e aqui ele vai me mostrar todas as contas que fazem parte do cálculo. Então nós temos outros materiais que é embalagem, material de limpeza, material de escritório, produtos descartáveis, né, de consumo, amostra de produto para criação. A despesa de pessoal, nós temos prolabore, salários, férias, 13º, rescisão, INSS, FGTS, plano de saúde, fardamento. Então, como vocês podem ver, despesa de pessoal não é somente salário, mas todas essas despesas que eu tenho com a minha folha de pagamento. Salário família, imposto de renda, hora extras, e aí vai. Descendo mais um pouquinho, nós temos as contas de consumo, água, energia, telefone, internet, aluguel de prédios, manutenção de veículo, manutenção de máquinas e equipamento, combustível, instalações, prestadora de serviço, né, que é assessoria contábil, assessoria jurídica, SPC, Serasa, consultoria. Então, todas as despesas aqui vão estar contempladas nesse cálculo do meu coeficiente administrativo. Ok? Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas. E qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, vocês podem entrar em contato da Alfa pelo número do nosso PABX, que é 85-3311-9292, ou pelo nosso site www.alfasistemas.com.br e acessar o nosso chat, que aí você pode tirar dúvida com o nosso helpdesk. Ok? Obrigado pela atenção e até logo.